a maior conquista. Olá, pessoal. Vamos ao provérbio do dia? Provérbio de número 16, verso 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Esse verso aqui, ele é extremamente rico. Ele nos ensina muitas coisas e ele é impressionante. Porque nós vemos aqui que fala da pessoa que é paciente, aquela que sabe esperar. Que a pessoa paciente, ela é superior àquele que é guerreiro, àquele que ataca, àquele que vence uma guerra. E vemos ali também que é maior aquele que controla o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Nós, principalmente nós homens, né, nós admiramos, né, essa parte, esse lance da conquista, de ser guerreiro, de ser soldado e de conquistar grandes coisas, de conquistar cidades, conquistar riquezas. Porque isso enobrece e parece que engrandece o homem por causa da sua conquista. Mas nós vemos aqui na palavra do Senhor que aquele que é paciente e aquele que controla o seu espírito, ele é superior àquele que consegue conquistar as coisas externas. Ou seja, domar a si mesmo é muito maior, é muito mais valioso e precioso para Deus do que a gente conquistar coisas externas. Então, o nosso maior triunfo, a nossa maior conquista é quando a gente se deixa ser conquistado por Deus, é quando a gente se deixa ser conquistado pelo Espírito Santo de Deus, é quando a gente consegue se submeter à vontade de Deus, se submeter àquilo que é certo, quando a gente consegue, por um momento em que a gente recebe uma ofensa, ao invés da gente falar mais alto e da gente mostrar ser maior, mais imponente, quando a gente consegue domar a si mesmo e ser paciente e engolir a seco e conseguir dar a outra face. Porque quando a gente faz isso, pode parecer aos olhos dos homens que a outra pessoa venceu, mas quando Deus olha para nós, Deus diz, não, quem venceu foi ele, porque ele domou a si mesmo, ele tinha todas as armas para vencer aquela guerra, mas ele segurou a onda. O maior poder, o maior guerreiro, o maior valente, o maior poder não é aquele que usa todo o seu arsenal para fuzilar e para destruir os seus inimigos, mas o maior guerreiro é aquele que tem o seu poder sob domínio, é quando ele consegue controlar aquilo, todo o poder que ele tem, e ele não esbanja para demonstrar ser superior aos outros. Então, para Deus, vale muito mais a gente domar a si mesmo do que a gente conquistar cidades. E falando agora sobre servos do Senhor, é óbvio que o nosso desejo é a gente poder fazer cruzadas, e a gente evangelizar, e a gente conquistar cidades inteiras para Jesus, conquistar cidades inteiras para Deus, evangelizando, e as pessoas se convertendo, mas ainda assim, no texto bíblico diz que mais vale aquele que conquista, aquele que controla o seu espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Ou seja, a gente poderia fazer de tudo e conquistar cidades e cidades e cidades, mas no final poderíamos nos perder. Como aqueles que dirão para Jesus, profetizei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, e aí Jesus dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus não tem prazer em apenas usar os seus servos ou usar os seus filhos. Deus não quer nos usar como quem simplesmente mexe peças em um tabuleiro. Deus quer agir através de nossas vidas, mas que Ele tenha o nosso coração, que o nosso coração esteja alinhado com o dele. Ele não quer simplesmente nos usar como quem usa objetos, e no final são descartados, mas Deus quer agir através de nossas vidas, e que no meio de toda essa obra, no meio de toda essa conquista, a gente não se perca. Deus não quer nos perder. E é por isso que maior é aquele que é paciente do que o guerreiro, maior é aquele que controla o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Porque a paciência ou longanimidade e também o domínio próprio é fruto do espírito. São características que fazem parte do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. E quem tem fruto do Espírito é aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, é aquele que é selado, é aquele que é marcado por Deus, é aquele que pertence a Deus. Então, mais do que conquistar coisas externas, melhor do que isso é nós sermos conquistados internamente por Deus. É Deus nos ter por completo, é Deus ter o nosso coração, é Jesus nos ter totalmente, é o Espírito Santo nos convencer, não precisar se esforçar muito para nos convencer e mostrar quando a gente está errado, ou não precisar se esforçar tanto para nos segurar, para a gente não fazer a coisa certa, não fazer a coisa errada, mas é quando nós estamos sob controle, sob domínio, quando nós nos sujeitamos a Deus, é que isso é muito maior aos olhos de Deus do que aquele que conquista grandes coisas nessa terra. Porque aqueles que têm muitas coisas nessa terra, infelizmente a maioria dessas pessoas se perderá eternamente no futuro, no dia do juízo. Mas aqueles que domarem o seu espírito, aqueles que forem pacientes, aqueles que perseverarem em controlarem-se e se sujeitar à vontade de Deus, se sujeitar à palavra de Deus, se sujeitar ao Espírito Santo, esses não se perderão. Mas esses têm uma eternidade, têm glórias eternas para viver na presença de Deus. Então, essa é a maior conquista. Pega esse vídeo e compartilha aí com os teus contatos, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal se ainda não está inscrito, ativa o sino de notificações para ser notificado sempre que postarmos um vídeo novo. Peço que você deixe o seu comentário aí, o que você achou desse conteúdo, assim a plataforma recomenda o nosso conteúdo para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo o link do nosso curso Bíblico e Teológico Fundamentos para você se inscrever e para você expandir o seu conhecimento da palavra do Senhor e expandir a sua fé. Venha estudar conosco. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.